Amém? Lição 54 do estudo dos livros dos profetas menores. Nós temos como ela como título uma mensagem de denúncia. E nosso texto vai estar em Miqueias, no capítulo 6, do 1 até o 16. Primeiramente nós vamos fazer do 1 ao 5 e vamos separando por partes aqui. Então, encontrem aí, Miqueias 6, do 1 ao 5, nós vamos ler. Eu vou ler o primeiro versículo, depois os irmãos vão continuando aí a leitura. Miqueias 6, 1 diz assim, o título é A Primeira Acusação de Deus. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua casa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Então, a primeira parte aqui, Miqueias novamente torna a chamar a atenção do povo de Deus, trazendo essa profecia, né? Lembrando que nas outras aulas ele estava falando sobre a restauração do povo, sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus também, e a mudança do povo de Israel para um povo que vai reinar eternamente na glória. E agora ele novamente chama a atenção para aquilo que Deus queria nesse livro de Miqueias, que é a acusação para o povo mudar de vida, mas na verdade aqui já estava falando do castigo que eles haveriam de passar. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, né? Pode passar? Então, atuando como o promotor nesse tribunal cósmico, né? Falando de todo a galáxia ali, né? Todo o universo, ele fala aqui no começo, olha lá: defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi os montes a controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então, quando você vai se casar, quando você vai num tribunal, qualquer lugar que você for exercer uma justiça ou um direito, você precisa do quê? Testemunha. Você jamais faz uma coisa sem testemunha. Quando você vai assinar um contrato, assina o contrato da pessoa, do comprador, do vendedor e de mais duas testemunhas. É sempre assim. Por quê? Precisa ter alguém que prove que aquilo aconteceu. E aqui Deus usa os montes, os firmamentos da terra, ou seja, todo o planeta, toda a existência da galáxia, né, daquilo que ele estava citando ali na terra, como sua testemunha. Então ele fala: ouçam os outeiros, ouçam os fundamentos da terra, porque eu tenho uma contenda contra o meu povo. Então, como Deus há de julgar o seu povo, ia julgar o seu povo ali naquele momento, ia trazer a justiça sobre o povo por causa dos pecados, dessa forma ele usou a própria terra, a própria criação como sua testemunha daquilo que ele estava para fazer, né? Primeira acusação, primeira lembrança que Deus faz aqui do povo é no versículo 4, né? Então no versículo 3 ele diz: povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Então ele fala: por que vocês estão sendo tão rebeldes comigo? O que eu fiz para vocês que vocês estão enfastiados de mim, que estão cansados de mim, que estão rebelando contra mim? Aí ele fala: olha as coisas que eu fiz para você. Versículo 4: te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi. Então a primeira coisa que ele fala é que da terra do Egito eles foram tirados. Então ele fala: não fiz coisa ruim, mas fiz coisa boa. Eu tirei vocês da escravidão. O segundo, ele fala: enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então a segunda eu dei um líder para vocês, porque não era só questão de tirar o povo do Egito ou de libertar da escravidão, mas eles precisavam de alguém que regesse eles, porque um povo sem um líder, ele é um povo disperso. É a mesma coisa da pessoa que fala que não gosta de ir na igreja, pessoa que não gosta de servir a Deus no templo. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha fora do rebanho, é uma ovelha sem direção, é uma ovelha que não sabe para onde ela tem que ir. É por isso que o pastor, né, ele quando está cuidando do rebanho, ele mantém todas juntas,
Ele tem que manter elas ali, porque ele não consegue cuidar de uma ovelha lá do outro lado e uma ovelha lá do outro lado, né? Uma para cá, outra para lá, como que ele vai cuidar? Ele não pode. Então ele precisa daquele lugar, daquele pasto, daquele cercado, onde que ele for cuidar do rebanho, juntos. Então ele enviou Moisés, Arão e Miriam para cuidar daquele povo todo. Eram lá, que saíram da terra do Egito por volta de 2 milhões. E eu estava conversando com uma pessoa aí semana passada, eu falei para ele, você sabe quantas pessoas que saíram da terra do Egito entraram na terra de Canaã? 2. De 2 milhões que saíram da terra do Egito, 2 pessoas entraram. Ah, mas não teve um monte de gente que entrou? Teve. Nasceu tudo no deserto. Não teve mais que 2 pessoas que saíram da terra do Egito, nem o próprio Moisés entrou na terra de Canaã. Só Josué e Caleb, foram os 2, só. Os 2 obedientes, que foram até o final, do começo até o final. Que acreditaram em Deus, que creram que Deus ia enviar eles e eles iam conseguir passar por Jericó, Canaã e tudo mais. É os únicos. Incrível, não? E 3, reverteu a maldição de Balaão, que Balaão pretendia lançar sobre eles. Então aqui ele fala do rei Balaque, que queria, rei de Moabe, que queria trazer uma maldição sobre o povo de Israel. Todo mundo conhece a história de Balaão, né? A mula de Balaão e tudo mais. E que lhe respondeu a Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sitim e Gilgal é outra coisa aqui. Então, se você conhece a história de Balaão, ela está lá em Números 23 até 24. Capítulo 23 e capítulo 24. Então eu não vou estar lendo aqui, né? Todo mundo conhece essa história aquaqui. A história de Balaão. Quem não conhece ou quem quer ver novamente, lê em casa aí. É uma história muito, muito interessante. É o lugar na Bíblia, o primeiro lugar na Bíblia que fala de um animal que realmente falou, né? Para quem fala que animal não fala, a mula falou abertamente com Balaão, e Balaão discutiu com a mula. Por incrível que pareça, Balaão discutiu com a mula. Bateu boca com ela. Ela foi caminhando, jogava ele contra o muro, jogava ele contra a parede. E aí, de certo, ele andou caindo dela, machucando, né? E ele brigou com ela, bateu nela e brigou com ela. Discutiu, bateu boca com ela também. Esfregou ela no muro, né? A perna dele esfregou no muro de pedra, né? Então, de certo, estava muito gostoso passar a perna no muro, né? E essa aí foi a terceira, né? Que ele falou para o povo de Israel: olha, a maldição que Balaão ia trazer sobre vocês, o rei de Moabe, eu transformei em bênção. Né? A Balaão foi lá para amaldiçoar e abençoou. E o quarto, trouxe o seu povo à terra prometida. Ali ele fala de Sitim até o último lugar do acampamento, ao resto do Jordão, e Gilgal, o primeiro da margem do ocidental. Era um profeta não de Deus, né? O profeta e aí Balaque pagou ele, porque ele não amaldiçoou o povo de Israel. Ele era um mercenário, né? Aí ele foi, ele ia indo, aí a mula aconteceu tudo, mas ele vai matar ele da mula. Aí daí o irmão falou: você vai abençoar, não abençoar. Isso. Deus mostrou para a mula o anjo que estava para ceifar a vida deles no caminho, mas não mostrou para ele, né? E aí, onde que a mula parou e não queria ir, ele discutiu com ela e bateu nela. E aí ela falou para ele: ó, o que você está fazendo, maluco? Você não está vendo que tem um anjo aqui, ó, gigante aqui com a espada na mão para nos matar? Né? E aí ele discutiu com ela, hein? Olha lá. Então no versículo 5, ele fala assim, na segunda parte aqui: e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Quando ele fala aqui de Sitim até Gilgal, ele está falando dos limites da terra de Canaã, que começa lá em Sitim, né, que é o último lugar do acampamento a leste do Rio Jordão, e Gilgal é o primeiro da margem ocidental. Então um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, ali mostrando o tamanho que era o lugar da terra deles. Pode passar, irmão? Agora a gente vai para o segundo texto, que vai estar lá em Miqueias 6, do 6 até o 8. Quem ficou por último foi você? Então o Toninho começa ali. 6, 7, 8. Pode ler. Então, aqui do versículo 6 ao 8, é a primeira resposta de Israel
a Deus. Pode passar? Vamos abrir, abre lá Deuteronômio 10, 12. O Dorvírio abre em Miqueias 3, 2. Só volta aí umas páginas, Miqueias 3, 2. Ele abre lá em Oséias 2, 19. Tá. Obediência e não sacrifício. O povo de Israel fala assim para Deus: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante a face do excelso? Virei perante ele com holocausto e com bezerros de 1 ano? Agrada-te, Senhor, de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, olha só, é a mesma coisa que nós estávamos falando na outra semana lá, a respeito de Saul. A mesma coisa. Deus não quer sacrifício, Ele quer a obediência do povo. Então, em sua resposta a Deus, Israel propõe uma expiação pelo pecado, mediante oferta de sacrifícios. No entanto, Deus volta a afirmar, pode ler lá em Deuteronômio? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e antes em todos os seus caminhos, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, olha o que ele fala para o povo de Israel. O que o Senhor pede é que você obedeça, é que ande nos seus caminhos. É isso que Deus requer do povo. Então o povo que é muito ritualista, o que ele pensa? Deus mandou fazer expiação se cometer pecado. Então eu cometo pecado, eu pago com sacrifício. Eu pago o pecado com sacrifício. Isso já é uma ideia fixa na cabeça deles, desde essa época, né? Desde quando começou isso aí. Então, o que acontece é que eles tinham essa ideia na cabeça, e Deus fala para eles: não é isso. O que Jesus, muitas pessoas confundem o que Jesus fala. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir as escrituras, mas ele veio para aumentar a lei. Ele aumentou a lei, né? Só que a diferença é que não há condenação. Quando Deus escolheu um povo para Israel, ele estabeleceu um método, né? Estabeleceu uma linha. Um padrão, né? Eu quero que vocês andem nesse padrão, de linha que eu estou traçando. O mundo faz o que quer, mas vocês não. Vocês vão andar assim, vocês vão ser cabeça, não vão ser calça, vocês vão mandar nos outros povos, vocês vão ter domínio sobre os outros, mas vocês têm que me obedecer, né? E eles não faziam isso. Esse é o problema. Não faziam e não fazem até hoje. Não, e o que eu estava falando, a questão é a obediência, e a questão é andar na vontade de Deus e não sacrificar por causa do pecado, né? Então, nesse caso, é o que eu estava falando de Jesus. Jesus, ele, como eu já citei algumas vezes aqui, ele fala para o povo dele: olha, vocês acham que homicídio é quando um homem mata outro? Não, eu digo que quando você olha com um olhar de maldade, com raiva para outra pessoa, você já cometeu homicídio, né? O adultério, ele fala a mesma coisa, né? Você acha que adultério é quando um homem se deita com uma mulher ou vice-versa? Não, se ele olha com intenção para outra mulher, ele já cometeu adultério com ela. Então, o que Deus fala é a mesma coisa. Ele fala para vocês: olha, não é questão de fazer sacrifício, não é questão de pagar o pecado, a questão é obedecer, né? É para não ter que fazer isso, né? E aí é o que ele fala, é o que Jesus fala, né? Eles têm a mesma meta com o povo. Então ele fala para o povo, ele prefere um povo obediente e espiritual, é o que ele fala no versículo 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que ele quer, ele deixa bem claro no versículo 8. Então, pratique a justiça, ela entra em contraste com o que estava acontecendo com esse povo de fato. Pode ler lá Miqueias 3:2. Miqueias 3:2, não é? Deuteronômio já foi lido. Miqueias.
3, 2. Não. Não, é Miqueias 3, 2. 2. 2. Então o que ele fala, o que ele queria do povo, era totalmente oposto do que o povo estava fazendo, né? Principalmente a classe alta ali, que nós vamos ver também. Misericórdia, lá em Oséias 2:19. Pode ler? Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Então, o que Deus queria com o povo era um compromisso. Ele fala desposar-te, né? No termo de casamento, né? Ter aliança. Em justiça, em benignidade, em misericórdia. É o que ele queria com o povo, esse compromisso. Pode passar. Aí o próximo texto está lá em Miqueias 6, do 9 ao 16, que é a última parte do estudo. Pode ler aí o 9 já? 9 até o 16, agora lá em Miqueias 6. Amém? Michele, se já quiser abrir lá, abre lá para mim, Amós 8:5. Ó, a segunda acusação de Deus. Então nós vimos a primeira acusação de Deus, a primeira resposta de Israel, e agora nós vamos ver a segunda acusação de Deus. Versículo 9 diz: a voz do Senhor clama a cidade, e é verdade e sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Pode passar. Aí a primeira coisa que ele fala aqui. Antes de mais nada, Deus enumera os pecados de Israel, do 9 até o 12, e os seus respectivos castigos, do 13 até o 15. Pode passar? Então, o versículo 10 e 11, ele fala novamente dos mercadores, né, daqueles que vendiam e compravam alimento. Eu estava conversando semana passada aí com uma pessoa, e ele falou assim para mim: rapaz, o dinheiro é a pior desgraça do homem, né, a pior coisa que foi inventada para o ser humano. Por quê? Porque se mata, se rouba, se faz tudo pelo dinheiro. Ele falou assim: na época do meu avô, né, na época dos seus pais aí, dos avós, era tudo na troca, né, principalmente o pessoal que morava no campo. Era na troca, você colhia arroz, você pegava um saco de arroz, trocava pelo de feijão, trocava por porco, comprava açúcar, fazia assim, né, trocava. Era pouco o uso da moeda, na verdade, né, principalmente para quem morava no campo. E aqui é a mesma coisa, esses mercadores também faziam assim. Eles tinham a balança deles, eles trocavam as coisas e também vendiam, também usavam moeda. Mas a maior parte das coisas era na base da troca, porque a maior parte do trabalho era agrário. Então era o povo que tinha a terra no campo, colhia, vendia, plantava. E vamos lá. Versículo 10 diz: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado. Detestável é faminguado, né? Por quê? Eles colocavam um contrapeso lá para medir o efa. Por exemplo, vamos falar que o efa o preço era tanto lá, R$10 o quilo do efa, da flor de farinha. O efa é a medida do peso, né? Então vamos falar assim, era R$10 o quilo da farinha lá. Ele pegava um peso de 10 quilos e colocava do outro lado, de 1 quilo e colocava do outro lado. E aí media, tá pesando 1 quilo, então eu te dou os R$10, né? Isso aqui colocando no tempo nosso. Só que o peso do outro lado, na verdade, não era bem 1 quilo, né? Ele estava dando errado, a balança era enganosa. Então, o peso podia até ser, mas a balança era desbalanceada. E aí, dessa forma, ele comprava mais barato e ele vendia mais caro. É assim que funcionava. Eles tinham as balanças enganosas, por isso que ele fala do efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Lê aí em Amós 8:5. Dizendo: quando passará a lua nova para vender-me
É o mesmo problema social que Miqueias enfrentava, Amós enfrentava na época dele, e foi a mesma coisa que Deus chamou atenção para o povo de Israel. A mesma coisa. Um do reino do norte e o outro do reino do sul. Miqueias profetizando contra Judá e Amós profetizando contra Israel, reino do norte. Então, o que acontecia era o mesmo problema. Eram os mercadores, né, que tinham essas balanças enganosas, os pesos de medida errado, né, para poder comprar mais barato e vender mais caro. E aí diminui o ciclo. E é um pecado maior ainda, por quê? Porque ele falava assim, os mercadores falavam assim: quando que passará a festa da lua nova? Quando que vai acabar essas festas aí do sábado? Para a gente poder voltar a vender, a gente voltar a fazer as coisas erradas nossas, né? Vender mais caro e comprar mais barato. Eles ainda queriam que acabassem os festivais dele logo, para eles poderem voltar às práticas deles, né, de corrupção. Porque esses feriados aí que eles comemoravam, era de uma semana, geralmente, as festas. E nessa época, ninguém vendia e ninguém comprava nada. O que um tinha, outro comia, todo mundo comia junto, todo mundo participava, fazia festa, só gastava, né? Ele continua, ele fala assim, para as balanças enganadoras aqui, ele fala: para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos as cascas do trigo. Aí é outra coisa ainda, que é um problema que eles tinham também. Esse aí, comprar o pobre, é porque o pobre começava a dever tanto para os mercadores, pagando fiado, que eles não tinham mais dinheiro. Aí eles compravam a pessoa, vendia como escravo. Então esses mercadores, eles tinham muitos escravos. Isso era outro pecado, porque na Bíblia fala que não era para fazer escravo do povo de Israel, não era para fazer escravo deles. E eles compravam eles por escravos, e eles vendiam ainda para os edomitas na época, que era o pior inimigo de Israel da época, né? E aí ele fala vender as cascas. Por quê? Quando eles ensacavam o trigo, as coisas, saía o pozinho das castas e caía no chão. Eles pegavam, varria, botavam uma pozinha e voltavam para o saco. E vendia aquela sujeira junto, como se fosse farinha, como se fosse trigo, como se fosse as coisas. Vendia junto. E vendia as cascas ainda dos cereais. Isso aí não foi só lá, não. Tem um cunhado do meu pai também, ele tinha máquina de limpar arroz. A gente levava o arroz lá em cima, o miudinho cai e o farelo só voa para o lado, sai tudo peneirado. Então ele pegava aquele miudinho e misturava no meio do arroz. Para poder dar volume. Para poder render para ele, porque ele é obrigado a dar, se você dá para ele 40 quilos de fruto do casco, ele é obrigado a dar 25 quilos de arroz limpo para você, arroz de primeira, do jeito que você levou. Não quebrado, quebrado fica para ele. Ah, sim. Então aqui ainda que dá mais ou menos 5 quilos de arroz limpo para ele, e fora que você paga para limpar. Então ele roubava nisso aí. Até o próprio fazia isso. Os leiteiros não botavam água até do riacho dentro do leite. O rapaz lá falou assim: você está botando água no meu leite, não tá? Aí falou assim: não, rapaz, eu nunca fiz uma coisa dessa. Ah, não tá botando não. Ele pegou, mostrou o balde tinha um lambari dentro do balde de leite do rapaz. A vaca tá produzindo peixe, quem sabe. O cara era, nossa, olha, ele era tão preguiçoso que nem para ele pegar água encanada, mas era tão medíocre que nem para pegar água encanada e botar no leite, não. Ele botava água do ribeiro mesmo, botava água do riacho. Ai, meu Deus. Vamos lá, pode passar aí. Aí o que Deus fala para os mercadores, então? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que compravam e vendiam eram os pobres, né? E eles são os que mais eram prejudicados. Porque o rico, eles não vendiam porcaria para rico. O rico não ficava devendo para o mercador. O rico não comprava coisa ruim. Então o rico comprava as coisas boas, vendia as coisas boas e tinha tudo que era bom. Mas os pobres só levavam no nariz, né? Os pobres, eles compravam pior qualidade, eles ficavam devendo para os mercadores, tinham que trabalhar de escravo muitas vezes, e eles ainda pagavam mais caro e vendiam mais barato. Então era assim que funcionava, né? Principalmente para a classe baixa. É por isso que Deus estava irado com o seu povo. Versículo 12 diz assim: porque os ricos da cidade, agora vai falar dos ricos, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Alguém abriu lá? Eu não falei ali, mas é Isaías 3:8. Quem achar aí primeiro pode ler. Isaías 3:8. Porque Jerusalém esqueceu
Então é a mesma coisa que Isaías fala também. Isaías também é um profeta do reino do sul. Então ele também fala isso aí, né? Que o povo andava com mentiras, com engano, e a língua deles fazia eles tropeçar, a língua deles fazia eles cair, né? É o que também é falado no Novo Testamento por Tiago, né? A língua é o menor órgão do corpo, mas ela é um veneno, né? A língua ela é um veneno que contamina o corpo todo, ela é um fogo. É a mesma coisa, né? E aqui ele fala isso também, né? Os ricos da cidade estão cheios de violência, porque eles compravam a própria justiça, eles muitas vezes tomavam a terra das pessoas à força, dos pobres à força, porque eles queriam aquela terra, eles tomavam à força, o homem não queria vender, eles tomavam, né? E eles faziam essa maldade com as pessoas, né? Pegavam por penhor a capa de manhã e não devolvia à noite para a pessoa passar a noite, passava frio à noite, penhorava a capa, né? E os habitantes da cidade falam mentiras, então era um enganando o outro, um mercador passando uma pessoa para trás, um passando uma pessoa para trás, comprava-se os juízes da terra, estava uma bagunça, estava um caos a sociedade de Israel, estava pervertida a sociedade de Israel, e Deus estava mostrando tudo, o que precisava ser corrigido, que Ele ia pagar por isso. Pode passar? Do 13 até o 15, ele fala dos castigos. Diz assim: assim também passarei eu a ferir-te e a te deixar desolada por causa dos teus pecados. Então, o que ele fala que ele vai fazer com o povo de Israel, de Judá, né, aliás. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas suas entranhas, removerás os teus bens e não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Então ele está falando da invasão que eles iam sofrer, que eles iam passar fome, que mesmo que eles comessem ia ser aquela comida de escravo que comia mas não saciava, né? Não infartava, vai ter sempre fome, vai trabalhar escravo sempre com fome. Ele ia remover os bens de Israel, né? Ele não ia livrar o povo, e aqueles que se livrassem, que não morresse, eles iam entregar a espada para poder morrer. É o que ele fala. Versículo 15: semearás contudo, não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vídima no entanto não lhe beberás o vinho. Então eles iam trabalhar na vinha, né, como escravo, mas eles não iam provar do vinho, porque escravo não tem direito a nada, né? Ia só trabalhar para produzir para os outros. Eles iam pisar a azeitona, mas não iam usar o azeite, nem para se ungir, né, que era um costume muito comum na época de Israel, ungir as pessoas com azeite. E eles iam semear, mas nada disso era para eles não iam cegar para eles, né? E mesmo que eles fizessem isso para eles não iam aproveitar de nada. Então, o fato é a grande frustração que esse povo ia ter, que nada daquilo era para eles de fato. Pode passar? Deve ser a pior coisa do mundo, trabalhar de escravo para alguém, né? Você fazer todo aquele trabalho e você não receber em nada daquilo, né? Imitando os piores, no versículo 16. Já vamos deixar aberto aí. Quem leu por último? Foi aleatório, né? Abre lá então, já que você já está com a Bíblia na mão. Abre aí em 1 Reis 16. Bom, é um texto longo, cada um vai ler um pouquinho. 1 Reis 16, aí você leu 23, o Durvírio leu 24, o Eliabe 25 e o irmão leu 26, tá? Aí depois nós vamos para o próximo texto que está em 1 Reis também, é do 29 e 33. Eu vou dar uma explicadinha aqui já no assunto. Vamos lá, ó, versículo 16. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as suas obras da casa de Acabe. Onri e Acabe é pai e filho, certo? E andaste nos seus conselhos, nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e os habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. O povo, imitando os piores, o povo se degenerou a ponto de atingir os níveis mais baixos que caracterizaram os dias de Onri e Acabe.
dos piores reis de Israel, e tiveram o seu período como sinônimos de apostasia. Esse texto aí, para quem quer ler e conhecer essa história, está lá em 1 Reis 16, até o capítulo 22. Então, o capítulo 16 até o capítulo 22, você tem a história completa desses dois reis, Onri e Acabe, que era seu filho, que foi um dos piores reis de Israel, né? Muito conhecido, principalmente o rei Acabe, né? Casou com Jezebel, aí falou Jezebel, todo mundo conhece, né? E aí é a história dele, que ele fez muita maldade durante o reinado todo. Então, para a gente ter uma base sobre isso que nós estamos falando, nós vamos ler esses dois textos aí que eu separei, que é curtinho, tá? Sobre Onri, primeiro lá em 1 Reis 16, do 23 até o 26. Pode começar? Também Acabe fez o divórcio de maneira que Acabe fez. Não. 16, 23. Estava falando 33. Errado, 23. No ano 30 de Asa, fez Judá, Onri. Onri. começou a reinar sobre Israel, reinou 12 anos, e Tirza reinou sobre 6 anos. Então, Onri foi considerado um rei ruim, é o que fala na Bíblia ali. Olha só. Fez o que era mal diante do Senhor. Pode ler o 26? É isso, 24. E 26? Certo. Então, ali no versículo 24 fala que ele foi o fundador de Samaria, né? Que virou um inimigo civil dentro de Israel. Acabou virando, né? Porque eles não se batiam, o samaritano não se batia com o povo de Israel, com os judeus, né? Que era um povo misturado, não era um povo puro da terra de Israel. Ele foi o fundador dessa cidade e fala que ele fez tudo o que era mal diante do Senhor, pior do que os seus pais, pior do que os que vieram antes dele. Fala que ele andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão, ele no começo foi bem, mas depois ele desandou de uma forma, assim como Salomão desandou, ele também desandou. Que foi onde Deus dividiu o reino, né, do norte e do sul. E agora sobre Acabe, 1 Reis 16, do 29 até o 33. Pode ler o 29? Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. 30? Pode ler? 30? Trinta? 1 Reis 16, 30. Achou? 1 Reis 16, 30. Pode ler aí. Trinta e um? Debate. Jezabel. Etbaal.
Sidônios. Trinta e dois. Isso. Isso. Ele mandou um altar a Baal em Samaria. E 33. Achou? Achou? 1 Reis 16:33. Pode ler. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muitos mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que foram antes dele. Esse aí foi um dos piores reis que teve em Israel, foi o rei Acabe, né? Esse aí ele era do reino do norte, né? Ele fala que ele era na época do reinado de Asa, porque aí eles começam a comparar do reinado do norte e do reinado do sul. Foi na época do reinado de Asa que ele estava reinando na época do reino do sul. Então o reino do norte entrou Acabe. E aí ele fala que a primeira coisa que ele fez, né? Ele foi tomou por mulher Jezabel, que ela era filha de Etibaal. Ela era sidomita, era dos Sidônios. Ele serviu a Baal, ele adorou a Baal e fez um altar lá em Samaria. Então ele fez um templo para Baal em Samaria, né? E fala que ele fez um poste ídolo, de maneira que ele cometeu muito mais abominações para irritar o Senhor. Foi pior do que o pai dele, Onri. E ainda fala que ele foi dos piores reis de Israel. Olha só. E Deus fez tudo para irritar ao Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Foi muito pior do que os outros reis que teve em Israel. Então aqui, olha, só para a gente ter essa base, então que a gente leu aqui, só para vocês terem essa base, que quando ele fala lá em Miqueias 6,16, porque observaste os estatutos de Onri e todas as suas obras da casa de Acabe. Então eles tinham idolatria, eles estavam tomando mulheres de outros povos, eles estavam fazendo postes ídolos, eles estavam adorando no lugar de adorar a Deus, no templo estavam adorando a idolatria. E dessa forma ele fala: andaste nos conselhos deles, eu farei uma desolação de ti, os habitantes da tua cidade, um alvo de vaias, e trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então eles estavam seguindo os mesmos passos daqueles reis abomináveis da época que foi antes deles. Amém, meus amados? Próxima lição, capítulo 7, do 1 até o 10. Depois, no outro domingo, a gente vai estar encerrando o livro de Miqueias. Amém? Fica essa palavra de Deus para a igreja, esse estudo. Deus os abençoe.